Então, esse tema agora vai ser traumatismo crânioencefálico. Eu tô tirando, Então, esse aqui é um tema que você vai cair, com certeza. Você faz lá na escala de como de Glasgow, no caso clínico, cobrou a nossa prova, cobrou a gente dar um caso, você dizia o Glasgow, classificava o tipo de trauma, ainda pedia né? Então, vai que ele cobre algo semelhante, certo? Então, tem que saber. Então, aqui, como você vai classificar, né? O leve, 13. De 13 a 15, certo? É leve. Então, o paciente bateu a cabeça, desorientou um pouquinho, mas não tem nenhum repente hemodinâmico, não tem nada, certo? De 12 a 9 vai ser o moderado. Aí esse moderado já fica mais preocupado, já tem que sim ou sim fazer uma tomografia para ver se tem algum sangramento, algo nesse sentido. E de 3 a 8, o 8 a gente já, todo mundo já sabe, né? Que 8 é grave. Porque 8 maior, menor ou igual a 8, a gente tem que fazer o quê? Entubar, gente. Paciente com Glasgow menor ou igual a 8, vítima de trauma, queimadura, vai ter que entubar. Para que eu vou entubar se ele não tem via aérea obstruída? Para quê? Para proteção de via aérea. Porque é um paciente que está com menos de 8, ele está um paciente desorientado, ele diminui reflexo, então ele, por cada momento ele pode vomitar e pronto para aspirar. Então, Glasgow, menor ou igual a 8, entuba. Já sei que é grave, né? Então, digo grave é fácil da gente decorar. O leve é só para 13. 13 é bom, aí para 15, aí é bom, leve. E o que fica no meio é moderado. Gente, é só para decorar, tá? Não tem nenhum viés aqui. Repete. Não, como que eu decoro? Como que eu decoro? Porque às vezes a gente atrapalha. Sério? Não, sério. Eu decoro 13, somente. Porque o 8 eu já sei que é grave. Menor que 8 eu já sei que é grave. Então, a minha dúvida sempre era leve ou moderado. Então, eu decorei 13. 13 para cima é bom. Para cima é bom, agora todo mundo. E de 13 até 9 é moderado. Beleza? Desculpa, mas agora é para decorar, gente. É só para decorar. Agora eu entendi. Mas dá para decorar assim, né? Porque a gente, isso aqui cai. Isso cai. Não é só aqui, não. É em todo prova que isso é concurso, tudo. Tá, não esqueça mais do 13 do E aí, no traumatismo crânioencefálico, né? Quando a pessoa sofre uma lesão ali na cabeça, você vai ter dois tipos de lesões, certo? Você vai ter as lesões focais, que é numa parte do cérebro que está tendo aquela lesão, está tendo sangramento, certo? Lembra, pelo menos isso. Lesões focais, quais são? Né? Extradural ou epidural, a mesma coisa, tá? Tem questões que traz como extradural, outras traz como epidural. Então, tem que saber os dois. Subdural e intracerebral, que é um parênquima cerebral. Então, essas são as ditas focais, as principais. E tem as difusas. A difusa é porque mexe no cérebro todo, dá um pulo na cabeça do cara, ele balança o cérebro todo, então fica difuso. Aí eu vou ter 3. Eu vou ter uma contusão que é leve, uma contusão que é clássica e essa lesão funcional difusa que é a mais grave. O paciente que tem, é como se ele sofresse uma lesão, geralmente é com rotação, e aí os axônios, que estão passando aqui, eles fazem um cisalhamento dos axônios. Então, o paciente geralmente fica em coma, por vários, até, e não dá para ver na tomografia, por exemplo, como o sangue. Dá para ver o axônio? Às vezes dá para ver numa ressonância, mas geralmente as questões que vai fazer, falar de cisalhamento, sofreu uma lesão de rotação e causou cisalhamento axonal, os axônios, lesão axonal difusa é a mais grave. Lá na frente ele vai detalhar um pouquinho mais. Mas pelo menos para você já saber o que é lesão focal, o que é lesão difusa.
né? Vai que tem algo assim. Aí aqui a questão da PIC, né? Nosso cérebro tem uma pressão intracraniana normal, né? E aí o sangue vai entrar lá, claro que ele tem que ser, a pressão arterial média tem que ser maior do que a pressão que está dentro do crânio, né? Digamos que aqui é o cérebro. Aqui eu vou ter a PIC, certo? E aí o sangue, ele tem que vir e ele tem que sair. E aqui vai dar o cérebro. A PIC tem que ser de 10 a 15. Mais de 15 já está aumentando. O que é que eu tenho aqui dentro do cérebro? Tem um tecido cerebral, né? Tem um sangue e tem um líquido, né? 3 coisas. Tudo dentro do seu compartimento. O sangue está dentro do vaso, o líquido está dentro das meninges e o cérebro lá envolvido por tudo isso. Se alguma dessas coisas sai do lugar, ela começa a ocupar um espaço que não é dela. E o crânio é rígido. Não tem pra onde ir mais. Então, vai começar a dar problema. A gente vai ter alguns mecanismos para... Nosso organismo ele tem alguns mecanismos sempre para tudo, para tentar facilitar e compensar aquilo. Como que ele vai fazer? Essa doutrina de Norman Kelly é assim. Tem três componentes dentro do meu crânio. Aqueles 3 têm que estar em harmonia com a quantidade ideal cada um. Vamos supor que o cara sofreu um trauma. Aí rompeu a artéria meningia média, que é uma das artérias mais acometidas no trauma crânioencefálico. E causa que tipo de sangramento? De hematoma extradural ou epidural, que é aquele que fica no jeitinho de limão. Certo? Então é agora que às vezes pode cair isso aí também. Aí, está sangrando. Está sangrando aqui. Está aqui. Está sangrando. Começou a sangrar. Está empurrando aqui. O que é que o nosso organismo vai fazer? Pô, tá aumentando muito a pressão aqui, eu tenho que me livrar de alguma coisa que está aqui dentro para poder conseguir conter esse sangue aqui. Então o que é que eu faço? O organismo primeiro vai tirar quem? Qual é o mais importante? O tecido cerebral, o menos importante. O tecido cerebral, o sangue ou líquido? Líquido, né? Líquido. Então ele começa a tirar, aí líquido vai para lá, fica lá embaixo, certo? Para tentar diminuir um pouco a pressão dentro do cérebro. Só que esse sangue continua saindo. Qual é a outra coisa que ele vai colocar para fora? Sangue. Qual o sangue arterial? Venoso. Venoso, né? Não precisa de sangue venoso, vai logo embora. Mas continua sangrando. Aí o plasma está fazendo o quê? Diminuindo, né? Está diminuindo, porque é nesse momento de compensação que o organismo tem que a gente tem que intervir. Entendeu? E aí, depois, continua aumentando. O cara já colocamos líquido, já colocamos sangue. E agora? Só sobra quem? Tecido. E aí, quando eu digo que tem uma herniação do lúpus, né? Que é o tronco, né, central, ele vai herniar. Vai sair por onde? Pelo forame magro. Aí aqui no lúpus vai ter o centro respiratório. Então, quando o paciente ele vem com hernia, quando aumenta a pressão intracraniana a um ponto que começa a herniar, tem herniação, isso é super grave. O paciente já está lá no tríase, tem parada respiratória, aí já está muito grave. A gente chegar de trabalho, fazer tudo. E aí, quando a pressão aqui está muito elevada, maior que 15, nosso organismo também faz outros mecanismos, além do cérebro. Qual é? Eu tenho que aumentar a pressão arterial média para ela poder conseguir entrar aqui dentro do cérebro, porque a pressão que está muito grande, se eu ficar aqui só com a pressão média de 90, ele não vai conseguir vencer até lá que está muito alto, certo? Então eu vou ter um aumento dessa pressão arterial média para poder vencer. Vou ter também uma
bradicardia, o coração poder bater mais forte e ele também ser nutrido com mais eficácia, né? Então ele fica mais bradicárdio para poder jogar muito sangue de uma vez e aumentar essa pressão. E também, uma outra coisa que eu já falei para vocês, eu tenho alteração da respiração. Eu falei 3 coisas super importantes. O que é que quer dizer isso? Essa vai cair. Caiu tríade de pega, agora vai cair essa. Que tríade é essa, gente? Uma tríade que quando eu estou percebendo no paciente, eu vou saber que ele está tendo um aumento da pressão intracraniana. Tríade de Kush. Tríade de Kush. É muito famoso, você tem que saber. E acontece exatamente isso. Às vezes não é tudo ao mesmo tempo, mas você vai vendo o paciente, que o que mais eu vi no Samuel é isso, né? DCE. Então você vai vendo ele, primeiro ele fica, aumenta. Tem questões que falam assim, altero, fica com bradicardia, mas às vezes é bradicardia, às vezes fica assim, aliás, bradipneia, mas é melhor a gente falar alteração do padrão respiratório, porque às vezes pode notar aquipneia também. Mas a tríade de Kush é hipertensão, entendemos por quê, né? Porque tem que entrar, aumentar a pressão intraventricular e irrigar o cérebro. A bradicardia, porque o coração precisa se alimentar de energia para botar muita força para subir. E bradipneia, vocês podem ver assim, bradipneia, alteração do padrão respiratório. Isso é a tríade de Kush, que indica que o paciente tem uma elevação da pressão intracraniana. Tá? Não esquece, porque isso cai tudo. Aqui são só alguns números. A PIC normal, ó, quando eu começo a aumentar maior que 15, né, já está aumentando a pressão intracraniana, já estou começando a alterar. Se eu chego numa PIC maior que 50, já não consegue mais entrar mais nada. À medida que tudo isso vai acontecendo, que os mecanismos de compensação vão acontecendo e vão sendo vencidos, o Glasgow vai o quê? Afundando. Por isso o Glasgow é uma linha dinâmica ou estática? É dinâmico, você não pode, valer, pronto, nunca mais. É dinâmico. Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa, isso aqui vai piorando até ele chegar no Glasgow 8 e ter que ser entubado. Até chegar na morte cerebral. Entendeu? Porque vai parar, se o cérebro morre, morte cerebral. Aí vai na programação. Vai aliviar essa pressão, Não, para aliviar a pressão, se for um pré-hospital, é basicamente cirurgia, né? Depende do caso. Se é um sangramento, cirurgia. Se é um tumor, geralmente vai ser uma cirurgia também. Agora, clinicamente, o que a gente pode fazer? Tem 2 soluções que a gente usa muito na prática, que ele cita também aqui nessa aula, é o Monitol e a solução salina 3%. Por quê? O Monitol e a solução salina 3%, essas são soluções super concentradas. O que eu quero fazer com isso? Eu estou dando volume no paciente. Quando esse Monitol, essa solução hiperconcentrada que está dentro do vaso, passa lá no cérebro, ele vai fazer, ele está com o líquido dentro do vaso, está com a pressão glicótica muito elevada, né? Está passando aqui, eu coloquei um Monitol. Então aqui eu tenho uma concentração altíssima de soluto, certo? E o tecido, as células aqui, tem muito líquido dentro da célula, não tem? Intracelular? Então, quando esse sangue passa aqui hiperconcentrado, ele puxa essa água que está aqui dentro da célula para o vaso. Então, eu consigo diminuir um pouco mais o volume do cérebro, porque eu estou tirando o líquido de dentro da célula. Por isso que eu faço soluções hipertônicas, que elas são o Monitol, que é muito famoso, e
a solução salinha a 3%, que pelo menos na onde eu trabalhava era mais do que a gente analisava. Não dá uns mais muito que a gente usava, não sei o que, mas tipo. Então entenda esses conceitos, né? Aí, aqui, né? Sim ou sim, você tem que saber isso aqui de cada lado. Eu acho que isso aqui é melhor. Essa é novinha. Que é a mais nova, vai ser tentar no caso parecido com essa. Mas é simples, gente. O Glasgow e a ciência da decoração fazem mesmo. São 3 coisas que ele vai avaliar. A melhor resposta, a abertura ocular, verbal e a melhor resposta motora. Né? A melhor abertura ocular vale quanto? Um vale 4, vale 5, vale 6. O que é mais de pouco? Olho. Abrir o olho é super simples, então 4 para ele. Falar já exige mais de esforço, então 5. Se movimentar já é mais esforço, então vale 6. Então já sabe que o olho vale 4, para não confundir na hora da gotinha. Isso, está descendo. Tá. Então, quando eu chego lá no paciente, vamos supor que eu cheguei lá, o paciente acabou de sofrer um acidente, eu cheguei lá, ele está deitado no chão. Quando eu chego, eu já vejo ele está com o olho aberto, ele está com. Qual a nota que eu dou para ele? 4, está espontâneo, ele está com o olho aberto, não precisa. Agora, se eu cheguei e ele está com o olho fechado, eu disse, senhor, aí ele abre o olho, 3, porque precisou que eu faça um estímulo verbal para ele abrir o olho. Falei, ele não abriu o olho. Eu faço o que? Eu estímulo, faço uma pressão. Aí ele abriu. Aí eu 2. Não abriu? É 1. Certo? Essa nova aqui, ela vai assim, mas tem situações que o cara não consegue abrir o olho. Porque às vezes está muito inchado e não abre. Aí você não consegue avaliar esse parâmetro. Por isso que ela é nova. Porque você vai ver pacientes que você chega e está com o olho tão inchado aqui, que ele não consegue abrir o olho que ele queira. Entendeu? E nem por isso ele vai estar com Glasgow de 0. Você está vendo que ele não abre o olho porque não dá, não tem, anatomicamente não consegue. Pronto, e a abertura ocular é muito de boa, né? A resposta verbal. Se ele está, você chegou, senhor, como é seu nome? Onde você está? Ele responde, quantos anos você tem? Ele responde tudo certinho? Então está orientado. Sim. Aí eu pergunto, senhor, onde você está? Estou lá na comunidade, estou assim, responde algo assim, nada a ver com isso. Ele está dizendo ali que está em algum lugar, conta uma história sem pé, sem cabeça, então ele está confuso, né? Está confuso, certo? E aí, eu chego para ele, ele fala palavras, eu pergunto o nome, ele fala uma coisa assim, nada a ver. Eu entendo o que ele está falando, mas não tem nada a ver com o que eu pergunto. Então ele está falando palavras aleatórias, que não tem nada a ver com o contexto nenhum. Aqui eu não vai interpretar desse meu nome. E aí eles usam muitas coisas gemidas. Inclusive no nosso caso, como que era essa, que tinha gemido, né? Então se o cara está gemendo, só emitindo sons que você não consegue decidir, não é uma palavra possível, isso é só sons. Grunhidos, gemidos, pois. Aliás, gemidos, pois. E aí você nem ruídos ele fala, né? Se o cara está com garganta cortada, não vai falar, né? Então você não consegue avaliar. Certo? Se ele está entubado, vai avaliar o Glasgow? Não dá, né? Não dá. Se ele está autorizado, não dá. Perde. Porque às vezes o cara está desorientado porque ele está bêbado. Certo? Então tem essas situações também. Aí aqui é o que mais causa confusão. Certo? Mas é fácil. Não é difícil. Se eu chegar lá, seu José, levante a mão direita, levante a mão esquerda, levante a mão. Aí eu mandei a direita ele não levantou, mas ele levantou a esquerda, como é que é? É melhor resposta motora. Então eu vou levar em consideração da esquerda. Porque se tiver tendo um AVC e está um lado no outro, mas o Glasgow dele do lado também. Entendeu?
Então, melhor resposta motora. Isso. Então, se ele faz o que eu mando, né, levanta a mão, tá normal. Então, vou dar 6. Se aí, aqui é o que mudou um pouco. Antes ele falava, estímulo doloroso. Primeiro que agora não existe mais estímulo doloroso. É feio isso. É pressão. Eu vou fazer a pressão onde? No trapézio. Certo? Tem que ser no trapézio. Para essa, principalmente agora que é no 2. Por quê? Não faz mais o externo, não faz mais, certo? No trapézio faz uma pressão, não faz estímulo doloroso. Aí o que ele vai fazer? Na hora que ele você faz uma pressão no trapézio, ele faz o quê? Uma flexão normal para tirar a sua mão dali. Então, se ele faz uma flexão normal e retira, então ele consegue levar essa coisinha. Sim. Porque ele levou, ó, leva a mão acima da clavícula, né? Ao estimular aquele coisa que seria o trapézio. Então, sim. Certo? Geralmente tem questão de fazer, se você faz um estímulo doloroso e ele tira, ele consegue ir lá e tirar, é sim. Mas como ele já trouxe essas, mostra que ele não tem nada, então vai que ele coloque parecido com isso. Então, agora você faz o estímulo da pressão. Só que quando tu fez o estímulo da pressão, ele dobra o vaso rapidamente, certo? Mas ele não chegou lá. Ele fez uma flexão normal, mas ele não chega lá onde você está fazendo a pressão, porque ele está tão desorientado já, aquilo está tão grave que não dá mais. Tá? Então, esse é a flexão normal, porque ele flexionou normal para tirar a lesão. E tem a flexão anormal, que aí é o 3, é quando já está terminando aqui. Aí você já chega lá, ele já está assim, ó, que a gente chama de decorticação também, certo? Então, flexão anormal. Normal não é assim? Então tá assim. Aí ergue um pouco mais lá, aumentou a pressão, ele faz o quê? Daqui ele faz isso. Aí aqui já é o fim, praticamente, entendeu? O paciente que está assim, descerebração, porque descerebração, que a gente chama antigamente, porque está descerebrando, está saindo do cérebro. Tá? Não é difícil, tem que entender. Dá para entender? Pronto, isso aqui já sabe, segunda noite, quarta prova, né? Aí você vai somando, você pega assim, não, você vai pro caderno lá. Abertura vamos lá, dei 3. Aí bota aqui na frente 3. Resposta verbal. Foi 4. Foi 4. Aí depois, resposta motora, deu 6. Então 6 mais 4 mais 3 deu 13. É o quê? TCE? Tá vendo como você decorou? E não foi proposital essa soma, viu? Não, gente. Então assim, só lembrar aqui, ó, intubação 8 ou menos em tudo, tá? E o mínimo, gente, é 3. O Glasgow. Se vier aquela Glasgow P, aí tá dizendo, o cara tá dizendo assim, ó, além dessa escala, eu avaliei a pupila. Tem que dizer Glasgow P, de P de pupila. Se as duas estão isocórias, não tiro nada do Glasgow. Se uma está midriática, e a outra está normal, eu tiro, tem um ponto. Aí eu subtral do Glasgow. Aí tiro e se for as duas, eu tiro 2 pontos. Então, se ele está 13 e deu 2 pontos na pupila, as duas estão alteradas, eu tiro 13 menos 2 dá 11. Matemática é 11 é o quê? Moderado. Então já muda, entendeu? Mas isso é mais na emergência, assim, aqui é normal, midríase, miose, geralmente miose é intoxicação, né? É opioides, organofosforados, essas coisas que vai no paciente mais miótico. Aqui, se você chega no paciente e ele está assim,
está te indicando que isso está começando a acontecer. A pressão está muito elevada lá dentro, está começando a herniar, está começando a afetar o nervo óptico, né? Terceiro praia, então já começa a ter. Se está as duas midriáticas, é assim, quando a gente chega no paciente que está as duas midriáticas, a gente praticamente não faz uma muita coisa, porque é sinal que já é uma lesão muito, sabe? Esse aqui eu acho que aqui, se ele pedir conduta, tá? Se ele pedir conduta, você já aprendeu então classificar o Gleason, né? Agora já aprendeu a fazer o Gleason, classifiquei. Agora vai saber o que eu vou fazer. É leve, o que eu vou fazer? Ele pode cobrar algo nesse sentido, tá? Então, se for leve, você pode pedir uma tomografia para avaliar melhor o excesso, né? Mas nem todo canto tem, deixa a observação, para ver se ele piora, vai reavaliar o Gleason, essas coisas. Observação no hospitalar, ou você pode colocar ele para ir para casa, mas não é legal, porque tem uma história que a gente vai já ver, que é o intervalo lúcido, porque ele pode estar bem, mas é porque está sentando ali e está compensando. Daqui a pouco ele vem abaixado total. Bom, certo? Então, o ideal é fazer uma tomografia para ver se tem algum sangramento também acontecendo, certo? Ou deixar a observação no hospital para você reavaliar por pelo menos 6 horas, para ver se ele está ou não rebaixando. Se for moderado, tá? Aí 10% dessas vítimas já vai ter esse TCE, 10 a 20% ao tempo vai piorando o neurológico, então tem que fazer um terceiro. Então, ele pediu na questão lá da gente, classifique o Gleason, né? Diga o Gleason que ele tem, classifique e me diga a conduta. Então, nós tínhamos 12, o Gleason dava 12, qual era a conduta? Chega agora, eu pedi um TC para ver se ele realmente estava sangrando, fazer a prova, né? Tá? E, dependendo da TC, a gente vai tomar uma conduta. Ele não vai cobrar mais além disso, não. Já no grave, aí sim ou sim eu tenho que fazer TC, mas eu só faço TC, gente, quando o paciente está estável. Em qualquer situação, você não vai fazer uma TC no paciente com choque lá gravíssimo, grau 4, você primeiro trata o choque, tudo direitinho, depois vai lá para a tomografia. Alguém já viu fazendo o exame? Demora, né? Então você não pode. Então, se o paciente está com traumatismo, se está grave, você vai fazer o que logo, de cara? Se tem um TCE grave, é menor que 8. 8 é ABCDE, o A que é a VL, tudo. Intuba. Já garante a VL dele. Tá? Intubação precoce, né? Ventilação mecânica, com oxigênio a 100%. Pode fazer essa hiperventilação, que é, ele diz assim, quando você faz uma hiperventilação, o aumento da PCO2, aliás, a diminuição, que você vai eliminar muito CO2, né? Aí quando você diminui essa PCO2, você causa vasoconstricção. Aí você consegue enxugar mais ainda o cérebro. Por isso que às vezes é indicado. Mas você faz vasoconstricção tanto das artérias quanto das veias. Quando faz artéria, diminui por um pouco a perfusão. Aí não é legal. Por isso não, nunca se faz isso na prática. Aí, ó, monitor ou solução salina, não esqueça. Certo? Para tentar fazer aquele. Vai que tem na opção coisas que não dá. Se o paciente vai hipopolêmico, geralmente o TCE pode estar acompanhado de. Ó, o paciente está em choque, não é por causa que ele está sangrando aqui dentro do cérebro, né? Não cabe tanto sangue para dar um choque hipopolêmico. Esse sangramento é em outro lugar, pode ser abdominal, pode ser torácico. Se for abdominal, o que eu faço? Fecho ou lavado peritoneal diagnóstico. Coloca 1000 ml de soro lá dentro do abdômen dele, depois tira e vê se tem sangue ou não. E se ele não tem estabilidade, se ele não tem uma hipotensão, quer dizer que não está perdendo sangue, então a gente vai ver essa tomografia que o negócio é bem só na cabeça.
Aí as lesões específicas são aquelas. Fratura de base de crânio, gente. Quais são os sinais? Abate e. Que é o baixo. Rinorreia, que é o líquido saindo pelo nariz. Aqui atrás da orelha. E sinal de pátria, né? Então, se ele identificasse o clínico, é retroauricular, essas coisas. Certo? Ó, que é o né? Que é o de baixinho, a gente vai. E o de lado, que é essas equimoses. Isso indica o quê? Se chega lá o paciente está assim, que aqui tu vai pensar. Fratura de base de crânio. Tá? Nesse caso, você vai dizer que é fratura de base de crânio. Aí tem a otorreia, né? Conorreia, e a rinorreia e a anorreia. Líquido pelo nariz e líquido pelo ouvido também. Aí aqui também, né, tem que saber essa aqui, ó. Caiu questão da prova, acho que ele bota pra confundir a gente, né? Mas tá aí, então, aqui ó, são lesões focais, né? Vamos ver o cada um. Então, ele colocou só isso aqui na prova, no simples lá. Ele pegou esse slide, essa é a parte de cima e colocou lá nas opções, não sei se vocês lembram. Sim. Então, sinônimo, né? Se é um hematoma extradural, ele vai estar aqui, ó, tem um osso e aqui tem a duramada. O extradural está aqui, tem a duramada e o crânio. Geralmente, a lesão que causa hematoma extradural é de coluna, fratura, né? Geralmente é temporal. E lesão aqui a artéria meningia média, tem que saber que é pensar meningia média. E por ser uma artéria, ela sangra pulsando e por isso que ela vai empurrando o tecido e fica esse formato de limão, tá? Então tem que saber que é no crânio, né? E a duramada. Tem que saber que a artéria mais comum é a artéria meningia média, vai que ele pode saber dessa vez, certo? Extradural. Artéria meningia média. Sagramento de origem arterial. E isso aqui eu venho muitas questões. Muitas. E você saber, se eu bastar você saber disso, você saber que ela é extradural. Intervalo lúcido, daquele paciente que sofreu um trauma na cabeça, estava jogando futebol, sofreu uma lesão, aí lá na aula ficou bem ruim, mas depois melhorou, chegou no hospital bonzinho. Certo? Aí o médico avalia, não avaliou direito, voltou para casa. O cara queria ir para casa, tá, todo mundo deixar você ir para casa. Aí chega Glasgow 8, totalmente rebaixado, ruim. Que tipo de trauma de hematoma é mais característico disso? Extradural, porque ele tem um intervalo lúcido. Esse intervalo lúcido cai em muita questão, você não tem ideia. Viu? E aí quando eu vou olhar aqui, o cara vai também. Vai que. E aí, automaticamente, ele conversa. Tem questões no final, então fica lá. Tá? Então aqui já deu para entender, né? Aqui, ó. Às vezes tem um desvio aqui da linha média, dependendo da lesão. Aí, subdural. Subdural, o que a gente tem que saber do subdural? Que ele vai ser, ó, ele está duramado e subdural, subduramado. Abaixo da duramado. Subdural, duramado, subdural. Tá? E geralmente vai ser um sangramento venoso. Por isso que ele fica nesse aspecto de lua. Porque não tem pressão. Certo? E ele vai ser o mais comum. Ó, mais comum, você tem questões, por exemplo, de ressência. Mais comum, é extradural ou subdural? Subdural. Porque tinha questão que o item era só isso, o subdural é mais comum que o extradural. Só isso a questão. Então, se forma aí da capa da média e a duramada e
Aí o formato de côncavo tem o pior prognóstico pela presença de lesão pálida associada. Geralmente vai ter esse sangue aqui e vai ter esse tratamento também intraparactoso. Isso que é mais grave. É isso, tratamento quirúrgico de cara, tem que ser feito com o maior deles. Você me fala lá, se der o caso, o paciente é etilista, anciano, sabe? É a cara, porque são pacientes que bebem muito, caem, bate a cabeça, começa o sangramento ali de pouquinho em pouquinho. Aí vai sangrando. Aí chega já na sala de emergência, rebaixado. Então, se ele der um caso, o paciente é um trauma crânioencefálico, o paciente etilista, anciano, idoso, é muito comum idoso cair, gente. Certo? Então, você já vai tendencioso para um estrutural. Se ele falar do intervalo lúcido, o cara está jogando futebol, geralmente isso é um trauma. O paciente vítima de trauma, você vai para o epidural. Tem que ir se ligando nessas coisas amarelas, é o que pinta assim, que eu vejo que é como palavras-chave para a gente ir se ligando. Aí o pinta cerebral dentro do tecido. Aí a AVC hemorrágica, né? Você faz aí. Certo? Pinta cerebral. Aí aqui são as difusas, né? Que são três. E a contusão cerebral leve, a clássica e a acional difusa. Lembrar que a difusa é aquela grave, que está praticando acontecer grave, e é aquele paciente que realmente está em coma. A lesão acional difusa é a mais grave das três. A leve é aquele paciente que bateu a cabeça ali, mas nem teve amnésia, você te recuperou. Já a clássica já tem um distúrbio, o cara fica mais desorientado por mais tempo, às vezes perde memória, fica um pouco desorientado. É que ele fala, leve, né? O paciente pode ter uma confusão, mais fácil, não vai ter amnésia muitas vezes. A cerebral clássica, perda da consciência, transitória e reversível. Ele perde a consciência, mas logo em seguida volta. Cuidado para não confundir essa classe com o intervalo lúcido. A leve, né? A leve, geralmente nos quadros leves, ele vai ter mais uma confusão. Aquele paciente bateu a cabeça na jogada de futebol, bateu a cabeça na cabeça do outro. Aí ficou um pouco desorientado, rapidamente passa. Seria esse? Aqui ele mostra como se fosse a mesma coisa, mas assim tem uma diferença. Compulsão é uma coisa, contusão é outra coisa. Mas ele, para não confundir muito, eu vou deixar só o como ele colocou, porque vai que. Contusão cerebral clássica é ter perda da consciência, transitória e reversível, pode ter perda de memória. E adicional difusa, palavra-chave, tá? Cisalhamento, fez uma rotação da cabeça, o carro estava passando aqui, aí bateu no carro lateral, aí você faz o quê? Sua cabeça roda, né? Muito comum. Tá? O cômodo malogrado. Então, isso é lesão adicional difusa. Tratamento, eu coloco sempre. Lembra, monitor e solução salina a 3%. Por que eu tenho que dizer 3%? Porque geralmente a gente usa a salina a 0,9%, que é o fisiológico. Isso. Vai tirar a salina do tecido, mas é um tratamento que não pode demorar. É até você fazer outra coisa. Entendeu? Que já aumenta. O que você quer comer? Vai entrar. Vamos lá, gente. Ó. Essa questão já está no slide dele. Vai pegar ele e colocar lá. E ele nem falou no slide, viu? No slide dele eu não coloquei nada. Mas no final ele colocou a questão. Qual?
D. Nem eu. É porque não dá D. Todo mundo concorda? Então, D, né? Não esquece dessa. Tá? Trilha de back, trilha de crush, tem que se dedicar. Preste atenção no que eu grifei, basicamente, mas veja. Tipo, é uma questão que eu acho que ele pode facilmente mudar. A gente vai ver. E aí? Qual? Por que é B? Para fazer caso clínico, se liga nos detalhes, que sempre vai ter uma informação que é chave. E o Rodrigo gosta muito de caso clínico, então eu estou colocando assim para a gente treinar, nem que não caia exatamente assim, mas a gente já vai treinando para ver como é. Tá? Então, se você soubesse, ó, eu marquei essas, porque é o que é o mais importante do caso, assim, que eu acho, que dá para mim saber. Né? Então, aí agora fica fácil. Estrutural e epidural é a mesma coisa, viu? Cuidado, porque às vezes a questão traz epidural, às vezes é estrutural. Nossa, sabia do epidural e que é esse estrutural. Tá? O mais comum é o estrutural, Estrutural, mais comum. Imagina, ó, tem muito idoso, idoso cai mais. Entendeu? Tem muito bebinho aí no meio da rua que cai mais. Então é mais comum, é mais difícil de você assustar, digamos. Aqui é mais você não faz em casa, tá? Mas é a B. Ó, pressão sistólica menor que 90, ele pergunta o que é grave, né? O paciente está ficando grave, quais são os indicadores, né? Pressão sistólica menor que 90, a PAM não é 90. Se vai diminuir a pressão, não vai irrigar com a eficiência aqui dentro do cérebro. Então, se for diminuir essa pressão, está ruim. Ainda mais. A PIC em cima de 15. Isso é ruim, né? Porque está dizendo que ele está aumentando e a PAM diminuindo. Está dando certo. E a idade, acima de 55 anos, você vai notar piorando as coisas. Né? Aqui mais uma, essa aqui eu acho que foi da. O slide, as deixadas. Então eu botei um comentário assim, tá? Para vocês verem. Bem caso a gente deu. Essa aqui tem que saber. Tem que fazer. Mas se eu achar também era tão antiga. Tipo, é uma dessas que ele adora. Entendeu? Não tem como. Tem questões assim. Isso aí que eu vou falar. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Ó, vamos lá ler junto. Você está no plantão, né? Recebe um paciente, ele está com a abertura ocular ao comando de voz. 3, né? Porque 4 é plantão. Tá, já. Resposta verbal está confuso. 4, né? Porque se ele tivesse orientado era 5, que é o máximo. E ao estímulo, ele localiza a dor, ou seja, ele faz. Então tá? Não. Ó, presta atenção. Eu tive que fazer um estímulo para o cara localizar. Eu mandando só ele não botou para o que faz. Então, 5. Somando dá quanto? Agora eu quero saber que tipo de TC é esse. Leve, moderado, grave. Moderado. Não é. Ele pode botar a Glésia e. Não sei, acho que não foi 3. Tá certo? E aí eu pediria o que para esse paciente agora? Uma tomografia, né? Para ver se ele está sangrando.
Gente, essas são muito boas, tá? Essa aqui faço em casa também. Só para nós já dá para saber qual é, né? Qual é? Tá vendo que tem questões de residência? Ó. Traz a imagem que você já sabe responder, né? Mas, cara, às vezes a imagem, aí o modelo também é a mesma coisa. A questão é gigante, mas tem uma informação que já te diz a resposta. Então, tem que se ligar nessas informações preciosas que vão estar na Teve uma questão bem interessante que o Fábio colocou. Ó, epidural, que é da artéria. Lembra? Epidural de artéria. Ela tem pulso, ela joga massa cerebral para dentro. Ela vai jogando sangue aqui e vai empurrando. Quando é velha, quando ela é velha, ela vai se andando aqui e vai escorrendo. Aí fica assim, ó, formato de uma banana, digamos. Beleza? Beleza?